Fala pessoal do segundo B, tudo belezinha? Espero que sim. Vamos lá então, continuando firmes e fortes aí nas nossas super mega videoaulas. Hoje então, sequência 2, aulas 3 e 4. Confere? Confere, eu sei que confere. Então abre aí a sua apostila, fazendo favor, na página 32, tá? Vamos lá. Página 32, aula 3. Ler ou não ler? Eis a questão. No meu caso, acho que vocês já sabem qual seria a resposta, né? Pois é. Objetivos da aula: retomar as definições de recursos estilísticos em manifestações literárias em diferentes contextos históricos. E reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica, como manifestação do pensamento, da cultura e da identidade de um indivíduo, de um povo e de uma comunidade. Muito bem. Aqui a gente precisa entender o seguinte: uma língua, por que ela muda? Porque ela é viva. E se ela é viva, ela acompanha, então, tudo isso que está falando aqui. Ela acompanha a história, né? Ela acompanha os aspectos sociológicos, ela acompanha a geografia de uma sociedade. Ela evolui junto com a sociedade da qual ela faz parte. A partir do momento que ela deixa de evoluir, que ela deixa de mudar, ela morre, se torna uma língua morta. Entendeu? Ninguém mais fala essa língua, ela morre. Mas enquanto ela é viva, como a nossa língua portuguesa, ela vai se desenvolvendo de acordo com a sociedade. A sociedade se desenvolve, a língua se desenvolve junto. A sociedade muda, a língua muda junto. Outra coisa legal que fala aqui é que a língua é a manifestação do pensamento, da cultura e da identidade do indivíduo. Gente, a coisa mais natural que a gente tem é escrever, né? Quando você quer botar para fora, não precisa nem ser para alguém ler. Pode ser uma coisa que você escreve no seu diário, super secreto, guarda no fundo da sua gaveta, fecha com chave, ninguém vai ler a não ser você. Mas é muito próprio da gente botar para fora esses nossos sentimentos, esses nossos pensamentos, escrevendo, né? Quem nunca? Mesmo quem não gosta de ler, mesmo quem não gosta de escrever, pelo menos uma vez na vida já escreveu alguma coisa para desabafar. Não é assim? Então isso é muito próprio da gente, ser humano. É isso que nos distingue dos outros animais, inclusive. Vamos lá então? Estudante, a partir dessa aula vamos recuperar, deveria ser desta, né? Porque tá, pela proximidade é esta aula agora. Dessa seria um pouco mais longe, mas tá falando desta aula. Então, se você está com a versão física, em vez de dessa, escreve desta, coloca um T aí no lugar do segundo S, tá bom? Estudante, a partir desta aula vamos recuperar algumas definições e características das figuras de linguagem. As figuras de linguagem de novo. Eu acho que nem precisa postar agora de novo o vídeo que eu fiz das figuras de linguagem, porque só você voltar um pouquinho no grupo, ele já foi. Postei esses dias mesmo, né? Então, mas se for necessário, vê o vídeo de novo, tá bom? Das figuras de linguagem. Tá. Estudante, a partir desta aula vamos recuperar algumas definições e características das figuras de linguagem que foram estudadas no ensino fundamental. Não só no ensino fundamental, né, gente? Vocês podem ver, a gente vai na faculdade, dependendo da faculdade que você for fazer, você vai estudar figuras de linguagem. Né? Não se trata de decorar a definição, mas de reconhecer os efeitos de sentido causados pelo uso desse recurso estilístico em textos literários de diferentes épocas, e como isso promove no interior dos textos os efeitos de sentido pretendidos pelos autores. Atividade 1. Leia a estrofe do poema de Gregório de Matos Guerra, também conhecido como Boca do Inferno, porque ele era bocudo mesmo. Inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Junto com este meu vídeo, eu vou postar um videozinho que é um trecho de um filme chamado A Máquina do Tempo, que ilustra muito bem esse poeminha aqui, tá bom? Faça uma análise do título do poema. O que ele antecipa? O que está querendo perguntar aqui é o seguinte: quando você vê um título como esse, Inconstância dos Bens do Mundo, o que você espera do poema? Né? Sobre o que esse poema vai falar? Se você não sabe o que significa a palavra inconstância, eu vou dizer para você agora. É aquilo que não é constante, aquilo que está sempre mudando, tá? Beleza, então escreve. Tem linhas, que beleza, escreve nessas 3 linhas aí. Vira a página. B de bola. Observe o par que permite relações opostas no poema. Nasce, morre.
Esse recurso estilístico se utiliza da oposição para construir e ampliar o sentido do texto, é chamado de antítese. Retire outros exemplos de antítese que aparecem na estrofe do poema da atividade 1. Então, uma antítese é quando põe na mesma linha ou no mesmo verso, que é o caso aqui, conceitos opostos, como nasce e morre, né? Dia e noite, amor, ódio, entenderam? Então é para vocês acharem outros exemplos de antítese que tem lá no poema e escreverem aí nessas 3 linhas. Se você achar 3, já está ótimo. C. Ao analisar a composição dos versos, reflita. O título confirma a temática do poema? Então o título do poema, A Inconstância dos Bens do Mundo, ele é confirmado por aquilo que o poema diz? Fala aí para nós nessas 3 linhas aí. Estudante, espera-se que a partir dessas atividades você formule as suas próprias definições para essa figura de linguagem, de modo a estabelecer a relação entre o emprego dela no texto e a intencionalidade do autor para expressar os sentidos pretendidos. Ou seja, expressar sentimentos gerados pelo contexto histórico, social e econômico da época, o período da literatura chamado de barroco. Para tanto, deve utilizar também exemplos. Pessoal, uma explicaçãozinha. Aula 4. O infeliz Cosme. Objetivos da aula. Analisar os efeitos de sentido dos recursos estilísticos em prosa. Prosa, caso vocês não lembrem, é o texto normal. Não é a prosa de conversa. Vou bater uma prosa com meu compadre. Não. Nós temos 2 tipos básicos de como escrever um texto. O texto é em verso, que é um poema ou uma letra de música, e o texto em prosa, que é o texto normal, escrito de forma normal, tá? O que mais? Contextualizar histórica e socialmente o texto literário produzido no século XIX. Estudante, a proposta desta aula é explorar outros recursos estilísticos a partir da leitura de um excerto, de um trechinho do conto A Mágoa do Infeliz Cosme, de Machado de Assis, que dispensa apresentações. Antes da leitura, busque compreender o que representa a ironia como figura de linguagem, uma vez que este é um dos recursos marcantes na obra de Machado de Assis, em função dos interesses desse autor em produzir efeitos de sentido relativos a sentimentos, comportamentos e valores presentes na sociedade brasileira do século XIX. Se necessário, retome o conceito de ironia, pesquise o que significa ironia, veja de novo o meu vídeo sobre as figuras de linguagem, que ainda está aí no grupo. Tá? Vira a página. Atividade 1. Leia o excerto, leia o trechinho extraído do conto A Mágoa do Infeliz Cosme, de Machado de Assis, e, na sequência, responda às perguntas. Tá legal. Vamos lá. Parte 1. Imensa e profunda foi a mágoa do infeliz Cosme. Depois de 3 anos de não interrompida aventura, depois de 3 anos de felicidade, vamos dizer assim, faleceu-lhe a mulher, ainda na flor da idade, e no esplendor das graças com que adotara a natureza. Então, está querendo dizer aqui que a mulher depois de 3 anos de felicidade intensa, morreu a mulher do Cosme, jovem e bonita. Uma rápida moléstia, uma rápida doença a tomou, né, aos carinhos do esposo e à admiração de quantos tiveram a honra e o prazer de praticar com ela, de conviver com ela. 15 dias apenas esteve de cama, mas foram 15 séculos para o infeliz Cosme. Por cúmulo de desgraças, expirou, morreu, longe dos olhos dele. Cosme tinha saído para ir buscar a solução de um negócio. Quando chegou à casa, achou um cadáver. Dizer a aflição em que esse acontecimento lançou o infeliz Cosme pediria outra pena que não a minha. Pena, no caso, naquela época não existia caneta esferográfica, como a gente usa hoje em dia. Então os escritores eles usavam pena, isso que ele está falando aqui. Tá? Cosme chorou logo no primeiro dia todas as suas lágrimas. No dia seguinte tinha os olhos exaustos e secos. Os seus numerosos amigos contemplavam com tristeza o rosto do infeliz. E, ao lançar a pá de terra sobre o caixão já depositado no fundo da cova, mais de um amigo recordou os dias que tinha passado ao pé dos 2 esposos, tão queridos um do outro, tão venerados e amados dos seus íntimos.
Resumindo, todos os amigos dele adoravam os dois, o casal. Tão queridos um do outro, tão venerados e amados dos seus íntimos. Cosme não se limitou ao encerramento usual dos 7 dias. Ele não ficou fechado na casa dele só 7 dias, guardando o luto. A dor não é costume, dizia ele aos que o iam visitar. Sairei daqui quando puder arrastar o resto dos meus dias. Ali ficou durante 6 semanas, 1 mês e meio, sem ver a rua nem o céu. Os seus empregados iam prestar-lhe contas a que ele, com incrível esforço, prestava religiosa atenção. Cortava o coração ver aquele homem ferido, no que havia de mais caro para ele. Discutir, às vezes, um erro de soma, uma troca de algarismos. Uma lágrima, às vezes, vinha interromper a operação. O viúvo lutava com o homem do dever. Quer dizer, dentro do Cosme conviviam essas duas pessoas. O viúvo, que estava sofrendo demais, e o patrão, que precisava continuar com a vida dele. Então, o viúvo e o homem do dever é o mesmo cara, é o Cosme. Uma parte dele lutava contra a outra. Tá entendendo? O viúvo lutava com o homem do dever. Ao cabo de 6 semanas, ao final de 6 semanas, 1 mês e meio, resolveu sair à rua o infeliz Cosme. Não estou curado, dizia ele a um compadre, mas é preciso obedecer às necessidades da vida. Infeliz, exclamou o compadre, apertando-o nos braços, dando um abração nele. E tem há no conto diversas passagens em que se emprega o recurso da ironia. Escolha o momento em que esse recurso é utilizado e faça uma análise do efeito de sentido que a ironia cria na narrativa. Então temos 3 linhas aí para você dizer, para você achar um trechinho desse texto que a gente acabou de ler, onde é usada a ironia e qual que é o efeito que isso provoca na gente que está lendo, tá bom? Vira a página, B de bola. Ao descrever a mulher, o narrador faz uso de uma figura de linguagem para dar o tom dramático e ao mesmo tempo satírico, tirando sarro, vamos dizer assim, para o falecimento da personagem. Está aí o trechinho. Faleceu-lhe a mulher, ainda na flor da idade e no esplendor das graças com que adotara a natureza. Que figura de linguagem é utilizada nos termos em negrito? Quando ele fala que a mulher faleceu na flor da idade, que a mulher morreu na flor da idade, qual é a figura de linguagem utilizada aí? Vê o vídeo lá de novo, gente, o que eu fiz. Quando ele usa essa expressão, esplendor das graças, qual que é a figura de linguagem? Que figura de linguagem é utilizada nos termos em negrito? Eu acho que é a mesma nas duas, enfim, dá uma pesquisada aí. Qual efeito o uso dessa figura provoca no texto? Quando ele usa essa figura de linguagem no texto, qual que é o efeito que provoca na gente que está lendo? O que a gente sente quando a gente está lendo? É isso que ele está falando. C. A partir do trecho, cortava o coração ver aquele homem ferido. Que informações podemos inferir, que informações podemos deduzir sobre o narrador do conto, sobre quem está contando a história, sobre quem está contando o conto, se é que podemos dizer assim? Aqui agora vem uma explicaçãozinha. Estudante, espera-se que ao final dessas aulas você tenha compreendido a importância desses recursos expressivos para enriquecer o texto literário. Nesse sentido, sugerimos que você faça uma pesquisa extra-classe, já o extra-classe faz tempo, acerca do contexto histórico das obras de Machado de Assis, chamado de realismo, a época dele aí, a época literária dele. E como ele fazia uso da ironia para retratar o comportamento humano. Para isso, você poderá criar podcasts ou utilizar outros meios. Já foram as 2 aulas, as 3 e 4? Caramba! Por quê? Cadê a aula 4? Às vezes eles colocam as 2 juntas, Acho que estavam as 2 juntas. Será que está escrito a aula? Ah, não, está aqui já. Que confusão que eu fiz. Ah, não, tá certo. Não fiz confusão nenhuma, não, Já foi a aula 3 e já foi a aula 4. Beleza, então. 3 e 4. Gente, valeu então. Obrigado, tá? Até a próxima aula. Valeu.